Olá, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais um Cada Caso um Case. Hoje a gente vai receber a Fernanda. O papo vai ser super legal, super interessante, muito exemplo e cases interessantes para a gente poder conhecer e também aprender um pouco mais sobre experiência na loja. Queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tem participado, mandado mensagem. Isso faz muita diferença e tem sido importante aqui para a gente construir o conteúdo. Deixa eu adicionar aqui a Fernanda que está chegando. Vamos ver. Olá! Oi, Bru, tudo bem? Tudo e você? Tudo Bem-vinda! bem, obrigada. Muito feliz de estar aqui hoje falando Eu com você. também! Nossa Senhora! Tô me sentindo importante depois de tanta Ah, e gente você legal que eu já é! assisti aqui. E você é, por favor! Que Obrigada mais uma vez alegria pelo ter. convite. Imagina, Fê, é sempre bom te ouvir, conhecer um pouco mais sobre você, sobre o trabalho, enfim, que você tem feito e principalmente ajudar, né? A gente ajudar o mercado a desenvolver, a que a gente possa proporcionar uma experiência melhor para os clientes. Então, obrigada pelo seu tempo, eu sei que ele é precioso. E eu vou fazer uma pequena introdução e a gente começa, pode ser? Tá bom? Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou fundadora da Shopper2B. Meu propósito tem sido transformar dados em relações humanas e tenho feito isso através de várias formas. Uma delas é o Cada Caso um Case, que hoje estamos aqui, onde eu tenho trazido profissionais e pessoas que eu me inspiro muito, como a Fernanda, para que a gente possa aprender, se desafiar e pensar como a gente pode ser melhor para os nossos clientes, mas para a gente também como profissionais. E hoje eu estou aqui com a Fernanda Schmidt, que ela é diretora global de UX na Havaianas, ela vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar sobre experiência na loja, acho que é um desafio que todo mundo tem de como encantar os clientes. E a Fernanda preparou um conteúdo aí super interessante para a gente. Então, Fê, seja super bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui comigo. Queria que você contasse um pouco sobre você, para que a gente pudesse entrar no conteúdo, pode ser? Tá bom, tá bom. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou a Fernanda, eu comecei a minha carreira em marketing na Unilever, depois disso passei por trade, passei por tantas áreas. Passei dentro de trade canal, trade de categoria, fui merchandising, depois voltei para marketing, né? Cheguei a ser vendas também, trabalhei em vendas com o Walmart, depois voltei para marketing e fui fazer inovação. Além da Unilever, eu trabalhei na Kimberly-Clark, na PepsiCo, na Reckitt bastante tempo, inclusive fora do Brasil. E agora estou aí como diretora de User Experience dentro da Alpargatas, né? Cuidando, acho que, de uma das marcas mais amadas do Brasil, né? Cuidando de Muito, Havaianas. É muito. uma delícia, é uma Um marca orgulho pra maravilhosa, assim, gente. para trabalhar. E e é isso. E dentro da minha área, tem algumas responsabilidades diferentes, mas uma delas é essa, é a experiência dentro da loja. E que eu acho que é um Perfeito. assunto super legal aqui pra gente conversar. Muito. Queria dar boas-vindas para todo mundo que está chegando, para as pessoas curtirem aí. Eu sempre esqueço, Fê, de pedir para as pessoas curtirem o coraçãozinho, aí o Instagram não fica me ajudando com alcance. Então, quem puder, ajuda com os coraçõezinhos aí, eu tô aprendendo isso. A gente acha que só trazer conteúdo é suficiente, não é, Fê? A gente tem que brigar com esse algoritmo aí, Brigar com o então... algoritmo, eu sei bem. Então, curtem aí, coloca o coraçãozinho para ajudar a gente. Fê, de verdade, o que você falou, acho que é algo super legal de quanto a gente tem orgulho da marca Havaianas, né? O quanto a gente vai lá para fora e vê o quanto é reconhecida, quantas pessoas gostam, um produto realmente que é de qualidade, mas além disso, tem uma questão de inovação, de sempre trazendo coisas novas,
Vocês agora com as lojas, eu acho que tem sido incrível. Quem não conheceu ainda ou não visitou, a Fê vai falar um pouco sobre isso. Mas é isso, quando a gente fala de Havaianas, dá orgulho de ser brasileira. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou realmente fã da marca. Então, obrigada de estar aqui. Mas a gente vai falar de experiência de loja no geral. A Fê vai trazer exemplos de Havaianas, óbvio, mas a Fernanda tem um conteúdo super amplo. Ela comentou um pouco sobre a experiência dela, foi bem curtinho, mas ela tem um conteúdo super bom sobre a experiência de loja. Então, eu queria começar, para a gente ir aquecendo, pensando aqui, que elementos-chave você considera quando a gente pensa na boa experiência, naquilo que a gente pode pensar na experiência que o cliente pode ter numa loja? Acho que é algo importante que a gente precisa atentar, apesar de loja física a gente já ter algum tempo, né, Fê? Mas a gente vem se desafiando e tendo que pensar em coisas novas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Bom, experiência em loja, acho que quando alguém fala assim, como é que tem uma experiência naquela loja, talvez você pense no vendedor, ou talvez você pense numa super tecnologia, em alguma coisa assim, completamente fora da caixinha que acontece dentro de uma loja. Mas o que a gente às vezes não percebe, talvez, mas que compõe a sua experiência dentro de uma loja, é muito maior. A experiência, ela começa do lado de fora ainda da loja, na fachada da loja. Se você pegar, acho que hoje em dia, um dos pontos turísticos de Nova York é aquela loja da Apple, né? Sei lá, aquele cubo gigante. A escada, a experiência de você descer. Tudo isso faz parte da experiência da loja. Então, essa experiência, ela começa do lado de fora, ainda na fachada, mas ela passa pela vitrine dessa loja. Como é essa vitrine? Ela é uma vitrine que ela simplesmente expõe os produtos? A loja tem vitrine? Ou é uma loja onde você pode chegar e entrar? Como que é o cheiro dessa loja? Como que é a iluminação? Como que é o layout da loja? Como que os produtos estão organizados? A equipe de vendas, é claro. Como que é o atendimento dessa loja? É uma loja em que você trabalha, sei lá, a gente fala muito de self-service, né? Você mesmo pega o produto, coloca no carrinho e vai até o caixa, ou é uma loja em que tem um vendedor que te ajuda. Tudo isso, todo esse desenho, são elementos que a gente tem que pensar quando a gente está desenhando pensando, né, numa loja, num varejo físico. É muito mais do que só, tá bom, eu tenho que ter o produto, eu tenho que ter a gôndola ou as prateleiras, a experiência é muito maior do que isso. Você tem que pensar no tamanho do estoque para garantir que o produto no abastecimento dessa loja ao longo do dia. São diversos elementos que compõem essa experiência e muitas vezes nem são os elementos mais tecnológicos que fazem tanta diferença, né? Muitas vezes é o layout da loja. Você chegar na loja, conseguir encontrar aquilo que você quer. Você ter ou é o vendedor, o encantamento daquele vendedor é muito maior do que você teria se tivesse uma super experiência de VR, né? Ou qualquer coisa que a gente tenta muito falar. E tecnologia é muito legal, mas a gente tenta muito falar, nossa, precisa de tecnologia? Será que precisa? Tem muitos outros elementos aí que compõem essa experiência que eu acho que talvez sejam até mais importantes, né? Você trouxe fatores importantes porque a gente tem que pensar que, lógico, a gente vai falar um pouco sobre o que leva o cliente até a sua loja, mas a gente pode viver muitas situações onde existe a compra por impulso, ou existe a entrada na loja por impulso, né? Então, a sua relação com o cliente, e aqui a gente está falando de loja física, a gente está falando do pré-compra, né? Pensando na loja física, eu estou olhando para a loja, que convite que você faz a esse cliente, né? Como que você atrai isso? E as vitrines têm sido cada vez melhores e mais bonitas e atrativas, que é muito legal, né? Que permite uma experiência já desde o início de você se identificar com o produto, ou se identificar com a vitrine e, por curiosidade, você atrai o cliente, né? Que o cliente não tinha nem pensado em entrar e, de repente, o que você fez na vitrine foi atrativo. Então, acho que você trouxe um ponto super importante que sim, é importante a sua apresentação, né? É importante fazer a diferença de atrair o cliente.
E muitas vezes, Bru, não é nem só... A gente fala muito de vitrine, mas se você pensar... Tem muita loja em que você não tem uma vitrine. Você pode até ter uma vitrine naquele Verdade. sentido formal, né? De você ter um vidro com uma... E muitas vezes o não ter a vitrine é um convite por si só. É, também. Tem É lojas que você verdade. passa na frente de uma L'Occitane, você sente aquele cheiro, você É, quer entrar naquela loja, né? A exato. loja, o cheiro da loja e essa abertura te convidam para entrar. Então, Exato. são diversos elementos aí para conseguir fazer essa atração, né? Eu ia falar justamente isso, né? Mas aí a vitrine, ou como você vai atrair, vai depender do seu posicionamento, daquilo que você espera, daquilo que você quer se diferenciar. Então pode ser o perfume, como é tão característico, por exemplo, do Malelis. Enfim, quais são aqueles atrativos que você vai fazer para se diferenciar ou para atrair esse cliente, né? Então, como a Fernanda comentou, tem loja que nem tem vitrine, mas o que você faz? De repente é o cheiro, de repente não ter vitrine é algo que gera curiosidade, por exemplo, porque você foge da curva, enfim. Pensar nesses diferenciais menos copiar e pensar aquilo que o outro fez e mais aquilo que faz sentido para sua marca, aquilo que você quer encantar o cliente, que é o que a gente tanto precisa desde o início, né, Fê? Começa na entrada, mas tem o que você falou sobre o atendimento, que tem sido cada vez mais importante. Você sabe, eu fiz uma visita a algumas lojas há umas semanas atrás, estou montando um conteúdo, porque o que me chamou a atenção realmente nessas lojas conceito que eu fui, é o atendimento, quando você entra, a pessoa tem prazer em te contar como é a loja, o que tem, o que não tem, como pode te apoiar. Então, isso faz uma diferença enorme de você se sentir acolhido, né? Que você não está lá só porque ele quer te vender, mas ele quer te contar um pouco da história daquela marca, né? Isso tem sido cada vez mais importante, né? Sim. E muito também, eu acho que isso faz muito parte do treinamento da equipe, né? Então, você tem pessoas que são vendedores naturalmente muito bons, mas você pode treinar esses skills, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E esse guia que você dá para o vendedor sobre a forma de abordar, a forma de ler o cliente, esse cliente precisa de mais ajuda, precisa de menos ajuda, como que eu posso auxiliar? A gente vê muito, às vezes até algumas redes inteiras, tem um perfil muito, quase que invasivo, sabe? Não, mas leva isso. E, às vezes, o produto você experimentou, claramente não ficou bem em você e a vendedora insiste que ficou bem. Você lembra dessas experiências, você não leva o produto e outras, a vendedora fala, realmente, eu acho que é melhor não essa cor, vamos testar essa outra? E muda completamente a abordagem. Muda a sua experiência, né, na loja. Um exemplo que a gente tem vivido aqui no Brasil, inspirado, não sei se foi na Sephora House, se foi na Ulta, quando você entra nas perfumarias, algumas aqui já adotaram a cor da cestinha. Se você quer ajuda, se você quer ter um suporte ou se você quer escolher os produtos e no momento que você precisar de ajuda, você pede. Eu acho que isso é tão importante, faz tanta diferença, porque às vezes você tem medo de perguntar, você fala, nossa, se eu perguntar eu vou ter que levar, né? Então é cordial, você deixa o cliente à vontade, né? Acho que isso faz muita diferença, isso que você está falando, essa pressão que às vezes o cliente leva ou porque se sentiu obrigado, ou claramente aquela roupa não funcionou, aquilo não ficou bem e fica uma pressão porque precisa bater meta e isso é ultrapassado, né? Sim. E é engraçado que esse é um ótimo exemplo, assim, a cestinha de diversas cores. Qual a tecnologia que tem aí? Nenhuma. Não tem. É uma coisa tão simples que qualquer um conseguiria implementar, não envolve um custo adicional e você consegue melhorar a experiência do seu cliente. Tem um caso que eu acho muito legal de um varejista, uma rede de vestuário, e eles testaram diversas tecnologias com consumidores, diversas, assim, coisas dentro da loja, trocador virtual, trocador com espelho de todos os lados, mudança de iluminação, música lá dentro e tal. E uma das coisas que eles testaram era assim, super tecnológica. Eram 3 gancheiras. Sim, não, talvez. Era isso. E de todos os consumidores que passaram por lá,
essa foi a tecnologia ou a inovação que eles mais gostaram e que mais converteu em vendas, o que é o mais engraçado. Por quê? E é verdade, é complexo no provador. Onde você pendurou sua bolsa, sua roupa? É bastante coisa. Verdade. Você não sabe, você já experimentou 3 tamanhos, né? Qual a roupa que acerta para você? E aí, de repente, nossa, é uma tecnologia, assim, é nada, é muito simples. Nada. Toda loja deveria ter e não tem, né? Nossa, isso é super importante. Às vezes parece até que eu sou contra a tecnologia, mas eu não sou. E acho que tem ajudado em muitas coisas. Mas é que quando a gente entende que acha que a tecnologia vai proporcionar experiência e não resolver um problema ou ajudar a facilitar a compra, aí que talvez esteja o erro, né? E normalmente são investimentos altos que a gente faz, né? Para não trazer o retorno que a gente espera. Então, é um pouco desse cuidado de, às vezes, o simples é o mais fácil, né? Talvez, e eu acho que a gente tem um pouco dessa expectativa de que eu estou trazendo algo novo, tecnológico, vai bombar, eu vou ser referência, e às vezes não, né? Pode ser que funcione, pode ser, mas acho que é pensar em qual dor você vai resolver do cliente, qual problema que você vai ajudar na compra, e se fizer sentido, por que não? Mas achar que a tecnologia por si só vai resolver não é verdade, né? E acho que tem uma questão da tecnologia, ela não necessariamente precisa ser aparente para o cliente, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você está numa loja de vestuário ou de calçados, calçados é muito típico, né? Você escolhe aquele, eu quero esse sapato. Aí a vendedora fala assim, tá bom, eu vou buscar no estoque. Aí ela desaparece, você fica na loja lá 10 minutos esperando, aí ela volta com outro modelo, sabe? Esse aqui eu só tenho no tamanho maior, assim. Ou eu só tenho de outra cor. Não era aquilo. É frustrante essa experiência. Excelente. Se você tivesse uma tecnologia, talvez, dela, na hora, ela tá ali te atendendo, ela assim, o modelo X, tamanho tal, ela fala e a pessoa estoquista já separa o produto. Enquanto você ainda está escolhendo, de repente, o produto chega. E assim, nossa, mas como... para o consumidor, assim, a tecnologia, ele não é vendo isso acontecendo. Mas é uma super experiência, né? Que muda o tempo que o vendedor pode ficar lá, tirar dúvidas sobre outros produtos, etc., ao invés de estar dentro do estoque caçando um produto, né? Uma das lives que eu fiz com a Mariela da Dani Cosméticos, ela trouxe justamente os desafios da pandemia, porque a perfumaria no início ficou fechada, né? E eles tinham o e-commerce para vender. E perfumaria lógico, você pode comprar pelo e-commerce, faz parte, mas tem uma questão do tato, do cheiro, de testar, né, que tiveram que se reaprender a lidar com isso por conta da pandemia. E uma coisa que eu achei interessante que ela comentou foi você queria comprar a base e você entrava lá num determinado link dentro do site deles e colocava a última base que você tinha utilizado, a marca, o código, etc. E baseado nisso, eles traziam quais eram as opções de base disponível, atrelado à cor ou alinhado com a cor que fazia mais sentido para sua pele, com outras opções de marcas para você escolher. Então, te dava uma tranquilidade que você manteria o mesmo tom, vamos dizer assim, sem provar. E eu achei fantástico, né? Porque é isso, a tecnologia nos ajuda muito para casos como esse. Então, eu acho que é importante, precisamos ter, mas desde que ela ajude, de fato, a resolver um problema, né? Sim. A gente gosta de uma pirotecnia de vez em quando. Mas é porque tem muita coisa legal que a tecnologia permite, né? Quando a gente fala de personalização, por exemplo, a tecnologia possibilita isso. Desde uma experiência personalizada, porque quando você entra na loja, você está, de alguma forma, com o CRM funcionando e você está identificado. Então, aquele vendedor já sabe que você gosta de A ou de B. Isso faz parte. Mas tem um negócio que a Lego fez muito legal na loja de Nova York. Eu não sei se tem em muitas outras lojas do mundo, mas eles têm lá uma super loja conceito, né? Que é o Lego tem um produto que chama mosaico, né? Que é que você... São pecinhas, mas basicamente você faz um quadro com uma imagem. Só que esse quadro geralmente é de alguém que já existe. Pode ter um quadro de um personagem, um quadro do Mickey, né?
O que eles fizeram? Você entra naquelas, sabe aquelas cabines de tirar foto 3x4? Você Sei. entra numa cabine desse tipo, tira uma foto sua e faz um Lego com a sua cara. Imagina Uau, que experiência que legal. legal e única. Você, sabe, você levar como lembrança de Nova York a foto dos seus filhos em um Lego. É Perfeito. uma coisa que é muito única. E isso, Aham. aí você fala, nossa, tem super tecnologia por trás, é óbvio, porque eles têm que fazer a impressão desse produto, né, lá na loja, na hora, não pode demorar, a experiência tem que ser positiva, mas é um negócio que você fala assim, nossa, tem tecnologia, mas é muito legal a experiência para Uhum, o, uhum. para o cliente, né? Sim. E é uma que você pode cobrar, né? Ele é um produto, no fim do dia Nossa, você está total. vendendo, não é só Total. A KitKat está aqui na loja do Morumbi, ela imprime a sua foto. Então você pode imprimir a foto no no chocolate, que é chocolate, eu demais. vi. Você pode presentear. É como a gente combina essas questões de trazer o uau mesmo, né? Para presentear ou para você mesmo. Acho que a gente gosta, mas é só entender como você vai utilizar para de fato encantar e não ser algo que você pagou e de repente não trouxe o retorno que precisava porque algo simples funcionaria, né? Então é um pouco dessa reflexão que a gente traz de tecnologia. E ainda dentro desse tema, outro exemplo de personalização, mas que daí não envolve tecnologia, o Boticário lançou agora, abriu agora recentemente, aquelas 2 lojas do Boticário Lab. Nem sei se são só 2, Leve. talvez até já tenham aberto mais. Mas, e quando você pensa na categoria, você fala assim, nossa, mas como é que você vai personalizar o perfume, né? Você não consegue fazer É. isso ali na loja, você precisaria de um especialista, etc. Mas dentro da loja você tem outras experiências de personalização. Você pode personalizar a embalagem do presente. Você pode Demais. imprimir uma foto para colocar junto. Então, como fazer e no fim, isso também é uma super experiência dentro da loja, né? Também é uma Sim. coisa diferente, não é uma coisa. E, de novo, é tão simples. Por que ninguém nunca fez isso, sabe? Por que não transformar e fazer uma coisa que gera assim, essa experiência tão legal para o seu cliente? Verdade. É, e aí, a gente, imaginando essa experiência que a gente tem que proporcionar na loja, e vai depender de novo de como você quer atender, de quais são as dores do seu cliente, a necessidade, a gente tem que considerar muito uma questão de missão de compra, né, Fê? Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso e como você faz para entender o motivo que leva o cliente a buscar a sua loja, por exemplo. Tá bom. Isso varia muito de uma categoria para outra, né? Dependendo do tipo de produto que você vende, até do tipo de marca que você vende também, não só do tipo de produto, mas também de marca, você vai ter mais clientes com um determinado tipo de missão ou outro, ou você pode sim ter 3 ou até mais missões. Eu gosto muito de separar em 3 principais missões, né? Uma delas é aquela pessoa que tá assim, ela sabe o que ela quer. Ela precisa comprar. Então, eu tenho que comprar um presente para a Bruna. Eu sei que ela gosta de Havaianas, eu sei que ela gosta da Mulher Maravilha. Então, eu tenho que chegar na loja e encontrar o produto dela, e aí é esse, não vai ser outro. Então, eu preciso de uma forma muito fácil navegar a loja, encontrar a seção que tá o produto que eu preciso, encontrar o produto, pegar, pagar e sair. É quase que Uhum. para mim, é quase que uma conveniência, né? A loja tem que estar lá pronta para eu poder cumprir essa minha missão de localizar o produto. Outras pessoas estão no extremo oposto, assim, que é aquela pessoa que tá sonhando, né? Ela tá lá andando no shopping, aí ela, tipo, vou dar uma olhada. Aí ela tipo, ela tá buscando inspiração. Ela talvez até tenha, assim, uma festa pra ir, mas ela não sabe ainda se ela quer usar uma calça ou uma blusa ou um vestido ou o que ela tá. Mas ela quer ter ideias, né? Explorar. E ela tá aberta a conhecer, etc. Talvez ela queira menos uma vendedora que ajude, mais uma vendedora que dê ideias, né? Que possibilite a equipe, que possibilite a escolha dela. Talvez ela esteja só realmente procurando se inspirar, né? Ter ideias de looks que ela vai compor com as roupas que ela tem em casa. E tudo bem, a gente tem Uhum. que cuidar desse consumidor, porque numa próxima visita ele pode estar ali comprando também, né? Exato. Então, esse consumidor, ele tá sonhando, ele tá no outro extremo. E tem a pessoa que tá naquele meio termo, assim. Talvez eu sei que eu preciso comprar um presente pro meu pai, mas
talvez seja uma camisa, talvez seja uma carteira. Eu tenho ainda um processo de exploração, assim, de avaliar possibilidades, etc. E, enfim, dependendo de como é o perfil da missão do seu shopper, né? Da pessoa que está indo visitar a sua loja, você vai pesar mais o layout da loja, o tipo de produto que está exposto, a experiência, quanto o vendedor vai participar ou não, para aquele consumidor. Muitas vezes você tem os 3 dentro da mesma loja e é o tipo do caso em que você precisa ter as 3 cestinhas, né, para poder comunicar bem se você quer ou não ter a assessoria de um vendedor. Perfeito. Então, acho que isso é bem importante, você entender o que... Tipo, e outra coisa, em que momento que a sua loja está dentro da jornada do seu consumidor? Tem algumas categorias, se você entrar em eletroeletrônicos, por exemplo, hoje em dia, às vezes você não vai na loja para comprar. Você vai na loja para ver como que é essa TV. Ela é maior, ela é mais fina, ela é mais... Você quer experimentar ali, viver, e a loja é um showroom. É completamente diferente de uma missão em que você talvez compre também numa loja física, mas num supermercado, em que você já vai pronto para comprar. Né? E geralmente você já pesquisou o preço antes. Então, aonde que está a visita à loja dentro da sua jornada como um todo? Ela é o ponto final ou ela é um ponto mais inicial? Isso é super importante para compor essa experiência dentro da loja. Perfeito. Acho que essas perguntas sempre são importantes se fazer para poder, como você trouxe no início, a equipe de atendimento também se preparar para entender qual é o momento daquele consumidor, né? Então, ele já pesquisou e ele quer saber o tamanho, porque ele quer, na verdade, voltar e comprar no online para poder ter a opção de preço. Ele está em dúvida sobre um presente, mas ele quer comprar o presente, então como eu ajudo da melhor forma? Qual que é o momento que ele está da compra? É importante essa identificação e como vai ser a sua abordagem. Você falando, me veio muito nessa última visita que eu fiz, as abordagens que eu tive nessas lojas, principalmente conceito que eu fui. E na Dengo, por exemplo, eu falei, não, eu vim conhecer a loja, que tinha uma pessoa comigo, eu vim apresentar para ela e mostrar, e a pessoa, puxa, fica à vontade, eu vou apresentar a loja para você, e falou que tal vocês provarem o menu degustação para conhecer um pouco a loja. Então, assim, ela não forçou nada, mas por que não? Já que está aqui, vamos provar. E, então, acho que foi super sutil, mas ela entendeu um pouco qual era o momento de, puxa, elas não vieram aqui para comprar. Mas não forçou nada. Se vocês quiserem, a gente tem um menu de degustação que, né, talvez fique melhor para conhecer, porque a gente está falando de uma loja de chocolates. Então, essa preocupação do atendimento faz muita diferença para entender e atender o momento desse cliente, né? Sim, super. Bacana. E aí, você falou de jornadas, e eu acho importante a gente reforçar sobre as dores, mas também como você pode pensar em conhecer melhor esse cliente para trazer um encantamento que a gente espera como experiência, né? O que você pode oferecer? Como que a gente pode fazer? E acho que a Havaianas tem isso bem, vamos dizer assim, no DNA, não necessariamente quando a gente inova é como a gente encanta, mas a gente tem um princípio de se você faz sempre tudo igual, você não vai encantar. Né? Como que a gente pensa um pouco nessa questão de encantamento do cliente? Eu acho que a primeira coisa é sempre entender o seu cliente. Entender aonde que é a visita desse cliente na sua loja dentro da jornada. Entender quais são as necessidades desse cliente, quais são os interesses dele. Tem um exemplo que eu adoro, que é da Nordstrom. Eles fizeram em Nova York, numa loja gigantesca, a área de sapato, mulher adora sapato, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é uma grande novidade. Adoramos sapatos, sim, chinelos, adoramos. Mas o que eles fizeram? Isso foi genial, porque eles entenderam muito entenderam muito o cliente que adora isso, mas o processo de compra de sapato, como que funcionava para a consumidora daquela loja? Ela ia no shopping ou ia na loja, fazia toda a parte de escolha de sapato, etc. E aí saía com as amigas para tomar um drink num bar. E muitas vezes tinha que fazer esse processo muito rápido para poder dar tempo entre o trabalho e esse encontro, desse happy hour com as amigas, ter esse momento de ir lá e comprar um sapato.
que eles fizeram? Abriram um bar dentro da loja. Então, o bar chama Shoe Bar, né? Tipo, bar do sapato. Uhum. É um bar, é uma fonte de receita também para a loja, né? Então, eles estão vendendo drinks lá, etc. Mas, agora você pode encontrar com suas amigas lá. Então, além de deixar a pessoa lá mais tempo, de criar esse ponto de encontro, ainda tem aquele adicional daquele peer pressure, né? Ai, minha amiga vai ver que e uma incentiva a outra a comprar. Então, eu acho que Que legal. volta no principal. Entender quem é o seu consumidor, o que ele está fazendo, como que é ele dentro desse momento, dentro da sua loja. E, enfim, e o que você pode fazer para encantar e diminuir essas dores durante a jornada. A pressa de sair da loja, a rapidez com que precisa ser atendido, o fato de ter alguém esperando. Isso é uma super dor dessa consumidora que foi resolvido pela loja ao trazer o bar para dentro. Isso é super legal que você está falando, porque depende do contexto e quanto você entende o cliente, você consegue resolver alguns problemas. Você trouxe a questão do bar e me veio na cabeça duas coisas. Uma primeira tem muitas marcas que atendem o público feminino preocupado em como ela resolve o local onde o marido vai esperar ou o acompanhante vai esperar para que não seja algo chato e fala, vamos embora que eu tô com pressa. Então, acho isso genial, porque realmente no dia a dia é um saco para eles e para a gente também de, nossa, eu tenho que ir rápido que meu marido vai reclamar. Então, e oferecendo café, né? Então, ter um sofá, um café, uma revista, um videogame. Funciona. Tem algumas lojas que estão oferecendo videogame, então acho isso fantástico de, puxa, como você encanta o seu cliente ou você encanta as pessoas que vêm junto, né? Para que a experiência seja boa para todo mundo e funcione. Minha cliente vai comprar o que ela precisa e não vai ter problema porque as pessoas que estão acompanhando estão, de uma certa forma, com algum entretenimento. E eu acabei de postar, eu postei há pouco no meu Instagram sobre a experiência que eu tive no salão de cabeleireiro, que eu vou compartilhar um pouco mais, que é um salão de cabeleireiro que tem um bar, né? E não é um bar que serve só café, ele serve também drinks, enfim, que eu achei fantástico, porque você tá lá com a sua amiga, você tá batendo um papo, por que não beber? Porque as barbearias estão muito na moda de oferecer cerveja, e por que não para as mulheres, né? Então eu acho essa combinação, essas ideias muito boas, porque você entende o momento, puxa, é um momento feliz de relaxamento, vamos aproveitar e tem o bar lá para aproveitar. Então essas sacadas eu acho que são importantes e você tem que pensar naquilo que funciona para o seu negócio, né? Como dá certo essas combinações, essas collabs que têm funcionado muito, como funcionam para o seu negócio. Acho que isso quando a gente pensa em loja física, que é o que a gente está falando aqui, é um caminho para a gente poder encantar e se diferenciar, né? Sim. Super. E fazer as escolhas, né? Porque se eu tiver que escolher uma loja que de repente tem esse bar, como você comentou do sapato, que não tem, né? Será que isso vai ser um fator de escolha que vai te diferenciar? Pode ser que sim. Né? Não, e a gente está falando bastante de lojas físicas de vestuário, etc. Mas se você pensar, mesmo um supermercado consegue fazer a experiência ser completamente diferente, dependendo de como as categorias estão organizadas dentro desse supermercado. Ou coisa simples. O Zafari tem um negócio muito legal na seção de limpeza, que é não sei nem como é que eu chamaria aquilo, quase que um dicionário, daqueles símbolos que tem nas etiquetas das roupas, sabe? De Importantíssimo temperatura, aquele monte de símbolo que você não sabe o que significa, eles têm lá todo o menu, né? Com todas as descrições do que é cada um desses símbolos. E isso ajuda muito, porque aí vocês, nossa, mas peraí, se minha roupa tem isso, significa não usar alvejante. Você já sabe que você não pode comprar alvejante ali. E é uma coisa, de novo, muito simples, não tem tecnologia, não tem nada. Muitas vezes é sinalização de gôndola, mas que faz total diferença na experiência desse seu cliente. Você falou de supermercados, eu não vou citar o nome para eu não esquecer alguém ou falar errado, mas eu acho que tem uma coisa que está acontecendo muito na seção de hortifrutis, é de você poder colher, né? O alface está lá, plantado, e você colhe o alface na hora que você vai fazer a compra, assim, é maravilhoso, assim, né?
Você percebe o frescor, o quanto aquilo de fato você vai comprar e é algo que você acabou de plantar, de colher. Enfim, é uma experiência diferente do que a gente está acostumado de pegar aquela alface lá molhada que você tem que colocar no saquinho e levar embora. É outra forma de você lidar com a categoria, né? Eu achei fantástica essa ideia. Eu não lembro exatamente qual é a marca, mas depois eu vou publicar aqui, porque tem alguns supermercadistas fazendo isso e eu achei fantástico. É como você olha para uma categoria que de repente é difícil de comprar ou não é legal, como você muda essa experiência, né? Sim. Acho que isso... E eu achei... É bom que você falou de supermercados, porque é isso, não tem... porque eu vendo moda, então por isso eu tenho que ser mais cool, tenho que se inovar. Puxa... Qual é o segmento que você atua, como você vai se diferenciar? Você tem que focar em entender que você existe concorrentes e como você vai pensar nisso, né? Seja de qual forma, seja com tecnologia ou sem tecnologia, como que você vai trazer essa inovação, sempre pensando em facilitar ou gerar uma experiência diferente daquilo que o cliente estava acostumado, né? E Fê, eu queria um pouco da sua opinião, porque a gente está falando aqui de diferenciação, de inovação, que eu acho que é bom, porque nós como consumidores ficamos felizes com isso, porque no final a gente que ganha, né? A forma como vocês apresentam as coisas, os produtos, se comunica com a gente. E é um desafio para quem está do outro lado da cadeira para pensar, puxa, como eu vou proporcionar, como eu vou me diferenciar nesse sentido. Mas tem uma questão que é super importante, que eu queria que você falasse um pouco mais, sobre personalização. A gente tem falado aqui de inovações que... então, por exemplo, o que você trouxe do bar, ela é de uma certa forma para todo mundo. É uma ação que você faz para todo mundo que está lá, né? Apesar de ser uma inovação. Mas eu queria que você tocasse muito no ponto sobre personalização e qual é a sua opinião, qual a importância disso que você acha para o futuro do mercado de consumo. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer tudo personalizado, né? Tudo, assim, não é só o que quer que seja, se for possível personalizar, a pessoa quer personalizar. Eu passei no Oscar Freire no final de semana e tem uma loja que estava fazendo personalização dos tênis daquela marca do lado de fora da loja. E uma personalização, assim, com um artista, com grafite, etc. Um negócio super legal. Uma super experiência, né, no momento. Mas mais do que isso, imagina aquela pessoa ter aquele produto que é único dela. Na CCXP, não do ano passado, né, não, mas de 2019, que ainda foi presencial, tinha algumas lojas fazendo também dentro. Você podia levar uma jaqueta jeans ou comprar lá na hora. E artistas desenhando, fazendo. Tem diversas coisas que você pode fazer. É óbvio que tudo isso vai ter um custo, vai ter quanto mais personalizado, único, mais complexo, mas tem muita coisa que não necessariamente ainda é uma personalização, mas talvez seja um pouco mais... ainda é único, não é um item de portfólio, vamos dizer assim, para uma marca, mas que ainda é muito único para aquela pessoa. Por exemplo, se você tem um produto que só vende na loja da Nike de Nova York, ou que só vende na loja X na Califórnia, é uma coisa que é única. Mas você não consegue. Então, você acaba comprando, e é uma coisa, é quase que personalizado também para você. Talvez você possa só na hora imprimir as suas iniciais ou alguma coisa específica, mas é muito único você poder ter esse tipo de experiência dentro da loja. As marcas de luxo trabalham muito com essa questão, não sei se a palavra melhor é exclusividade, mas que fazem poucos itens e que só, sei lá... 10 pessoas terão a oportunidade de comprar para gerar esse engajamento, mas para gerar essa exclusividade também, né? Não deixa de ser algo personalizado. Mas tem um outro fator sobre a personalização, que é um pouco do que você comentou no início, sobre entender o comportamento e como eu atuo nisso, né? Não necessariamente vai ser o que a Fernanda precisa, mas o comportamento em geral da Fernanda, que pode ser parecido com a Bruna ou não, exige ou espera algumas coisas que não é simplesmente algo que eu vou atender a toda a massa, né? A gente está começando a caminhar para isso, para essas segmentações, para poder diferenciar e caminhar para uma personalização até chegar na exclusividade que você comentou.
Eu acho que a grande dificuldade hoje que o varejo enfrenta de uma forma geral, e isso vai direto, assim, vai de encontro a toda a questão de privacidade, proteção de dados, no digital é muito mais fácil você fazer essa personalização. Porque você tem sejam os cookies que estão te contando qual é a jornada daquela pessoa dentro do site, ou ela está fazendo essa jornada toda logada, então você já tem o histórico do que ela comprou antes. Isso é muito mais fácil de identificar. Eu vou te dar um exemplo. E eu acho muito rico isso de você poder ter outras pessoas te indicando. Mas se você vai na Amazon, a verdade é que assim, quem você vai comprar um livro, aparece lá. Quem comprou este também gostou dele. Ou quem viu este também viu. E isso é muito fácil fazer no digital. Todos os players de digital fazem isso hoje. Quando você vai para o mundo físico, isso já começa a ficar mais difícil, porque talvez a pessoa tenha comprado outros 3 itens, mas em compras diferentes, e você não sabe que foi a mesma pessoa que comprou. Perfeito. Então, eu acho que um dos grandes desafios, e se você não sabe que foi aquela pessoa que comprou, eu acho que um dos grandes desafios é traduzir dentro de uma loja essas recomendações que o digital consegue fazer de uma forma muito fácil. Então, se você quem comprou este livro também gostou desse, talvez você tenha que expor esses juntos dentro da loja. E não necessariamente eles são da mesma seção. Né? Talvez eles não estivessem na mesma categoria. Mas você pode, de repente, aprender no digital o que está vendendo em cross, o que a mesma pessoa compra, o que a pessoa compra e 3 meses depois compra para complementar aquele produto. E no físico, já oferecer essas duas coisas juntas. Mesmo que você não saiba que aquela pessoa já tem aquela necessidade, aquela específica que está na loja física. Mas porque aquela persona tem essa necessidade. Perfeito. Marcos está comentando aqui. Marcos, obrigada pela presença. Ele está dizendo que você pode seguir 2 caminhos, né? Você pode ir pelo custo ou pela diferenciação. O desafio é que quando você vai para a guerra de preço, não tem fim e não tem diferencial, na verdade, né? Então, é um caminho difícil a seguir e que a gente precisa pensar, além do preço, que é algo que, dependendo do seu mercado, faz diferença, o que mais você pode oferecer como diferencial para fugir dessa guerra que no final todo mundo perde, né? Não tem um resultado positivo nessa guerra, como ele está chamando. Né? Fê, eu queria que você trouxesse... A gente falou de tecnologia e a gente falou um pouco sobre uma questão voltada para a experiência. E a tecnologia ela pode nos ajudar em vários sentidos. Mas eu queria que você trouxesse um pouco a perspectiva sobre como a tecnologia tem ajudado, ou o futuro da tecnologia quando a gente pensa em meios de pagamento, robóticas, enfim. Trazer um pouco mais desse contexto que é importante e que, imagino que para 2022 vai continuar ganhando relevância para facilitar, para otimizar, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro, são muitas as tecnologias, né? A gente tem as mais simples, que são um self-checkout, você está fazendo você mesmo ao invés de uma pessoa fazer, mas no fim não muda muito a parte tão técnica, né? Talvez tenha só uma interface mais fácil para um consumidor do que para uma pessoa que tem um treinamento, porque já trabalha na loja. Mas tem diversas outras tecnologias que já começaram a ser implantadas em alguns lugares. O Starbucks é um que está sempre testando alguma coisa nova, diferente. Eles têm, vou te dar um exemplo, esse eu achei muito legal. Sabe aquele menu que toda a rede de fast food tem, que geralmente é uma tela lá e tem lá quais são as... O Starbucks também tem um menu impresso, vamos dizer assim, preso lá em cima. E por que esse menu não pode ser digital e atualizado de acordo com o estoque dos produtos que você tem? E se você não tem, sei lá, acabou o pão de queijo, você tira esse item do menu lá em cima. Você não descobre isso, você está na fila ali esperando a sua vez.
Você não descobre isso só na hora que você chega e vai pedir e descobre que não tem, sei lá, o chantilly para montar o café da forma como você quer. É um tipo de tecnologia que pode ser implementado. É mais do que um menu digital. Não, é um menu digital, mas que tem um benefício o fato dele ser digital. Menu digital por digital não faz muita diferença. Mas você poder fazer essa atualização, nossa, o benefício para o consumidor já é grande, porque ele já vê isso na fila, né? Tecnologias como você poder fazer o pedido antes de ir para a loja. Você poder... o Outback fez agora um negócio muito legal, que é você pegar... Assim, e vários restaurantes já faziam isso, mas o Outback tem uma experiência, uma dor crítica, que era a experiência de estar na fila da espera. E você poder entrar na fila de casa. Isso é muito legal, entendeu? E é um exemplo de, realmente, tecnologia usada a favor não só de, vou melhorar a experiência. Não, eu vou tirar uma dor, eu vou tirar uma... Porque eu acho que se você... eu gosto muito de pensar assim, tá bom, tipo, existe uma experiência neutra, né? Existe uma experiência que é simplesmente não aconteceu nada, nem de bom nem de ruim. Tem algumas coisas que você pode trazer para a loja que vão trazer um encantamento, realmente. Aí você fala assim, nossa, aqui eu tô fazendo um negócio para surpreender meu cliente para fazer alguma coisa legal. Outros casos, você precisa trazer a tecnologia para tirar os vales da experiência, as dores que tem nessa experiêas. Essa dor pode ser uma fila, essa dor pode ser a falta de um produto. São diversas dores que o consumidor passa ao longo do processo que você pode tirar, e a tecnologia pode muito ser usada nesse sentido. Seja de uma forma visível para o cliente, seja, como aquele exemplo que eu dei lá no início, porque não falar para o estoquista separar o produto... Nossa, achei ótimo. Você vai patentear isso, se não existe. Então, mas é tão simples. Você fala assim, nossa, não tem. É um pedido por voz, quase, sabe? Mas assim, o consumidor em si talvez nem perceba isso. Mas é uma forma de você, enfim, implementar a tecnologia a favor de não só encantar com uma experiência diferente, uma experiência nova, mas principalmente não ter essas dores ao longo dessa jornada, né? Perfeito. Fê, eu queria que você finalizasse, a gente está quase chegando ao fim, que já passou rápido, a gente falou tanta coisa legal, mas na nossa conversa, você trouxe algo que eu acho super importante, que é algo que a gente precisa pensar muito, ainda mais nessa questão digital que a gente vive, que é transformar as transações frias para a construção de relacionamento. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso conecta muito com o propósito que eu tenho, que é transformar dados em relações humanas, mas eu achei fantástico isso, de transações frias para a construção de relacionamento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, para que as pessoas pudessem refletir a respeito disso. Tá bom. Eu acho que é tudo uma evolução, né, Bru? Assim, se a gente pensar quando os primeiros, sei lá, nem sei se são os primeiros, mas os produtos de massas, pensar no primeiro Ford, sabe? Ford T. Você tem uma frase que é clássica, que é engraçada até, mas você pode ter o carro de qualquer cor, desde que seja preto. Por quê? Porque era uma era, né? Vamos chamar de assim, era a era do produto. O que importa é o produto, o preço do produto, a qualidade do produto. O foco é total na indústria, total na distribuição, etc. Depois disso, começou a vir uma era de geração de demanda mesmo, né? E as empresas brigando por market share. Aí você já entra numa coisa um pouco mais Coca-Cola versus Pepsi, né? Você já entra numa coisa, mas muito assim, precisamos, temos a capacidade produtiva, temos produto. Como vamos ganhar espaço dentro dessa demanda aí do consumidor? Mais recentemente, a gente começou a chegar realmente nessa era da experiência. A experiência em loja é uma parte gigante disso, mas é a experiência como um todo, né? É a experiência omni, que está conectando o digital com o físico, é a experiência... A gente fala muito de experiência, né? Acho que a Disney ajudou bastante a construir isso, esse sonho para todo mundo. Mas a gente fala muito de retenção do usuário, satisfação do usuário. Acho que isso é o que mais se fala hoje em dia.
Mas eu acho até que a gente está caminhando, a gente está dando a gente já está nesse processo de ir para uma próxima era, né? Que vai além do que é essa era da experiência. E para mim, eu acho que a próxima era é a era do usuário. Né? Eu acho que é a era do consumidor. E aqui é mais do que tipo, não é que eu coloco o consumidor no centro. Não, não sou eu que coloco. Vai além. E eu acho que isso muda completamente. Não é mais a marca que decide como a marca vai tá, retratada numa mídia. Quem decide isso é o consumidor. É ele que cria o próprio conteúdo. A gente fala muito de user-generated content, né, dentro do digital. Quanto não tem de produtos ou de conteúdo gerado pelo usuário dentro do mundo físico também. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar e se atualizar, enfim, e se preparar para... Tá bom, mas e na hora que o meu consumidor quiser fazer tudo do jeito dele? Por enquanto, eu quero dar a melhor experiência para ele, mas ainda sou eu que estou querendo, como empresa, como marca. E quando for ele, 100%, ou quem está criando? E aí, como que fica? E aí, esse acho que é o grande desafio para a indústria como um todo, quando a gente fala de experiência dentro do varejo físico, né? Não, excelente reflexão. Acho que para finalizar, você trouxe algo super importante, que é o que você vai fazer para o cliente te escolher, né? Porque em meio a tantas escolhas e tantas opções, como ele vai fazer para que você seja escolhido. Então, acho que a gente finaliza com uma reflexão super boa, super importante. E antes de finalizar e agradecer, eu queria que você contasse, a Fernanda está sempre participando de eventos, enfim, de palestras, mas ela vai dar um curso agora junto com outros parceiros e amigos nossos do mercado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa imersão, pode ser? Tá bom, a gente tô junto com alguns outros profissionais que eu super admiro aí no mercado. A gente vai estar trabalhando num curso que chama Imersão C-Experts e, enfim, vai ser uma oportunidade aí de vocês trazerem um problema e trabalharem em cima desse problema com a ajuda de mentoria dessas pessoas, eu inclusive, mas de pessoas de mercado, resolver um problema de experiência do usuário dentro da sua empresa. Então, a gente traz mais informações no LinkedIn, vocês podem me seguir. O meu LinkedIn é Fernanda Intimid, acho que a Bru depois coloca aí no comentário no vídeo gravado. E é isso, a gente tem mais informações por lá, mas acho que vai ser um curso bem legal. Fê, obrigada, eu amei. Imagina, obrigada a você. Eu sabia que ia ser incrível, a gente poderia explorar muito mais, a Fernanda tem muitos exemplos e ideias para compartilhar, então quem puder acompanhar ela, acompanhe, porque ela sempre traz coisas legais. Queria te agradecer, obrigada pelo seu tempo, por dedicar aí conteúdo, foi um prazer te receber e obrigada por estar aqui comigo no Cada Caso um Case, viu? Imagina, obrigada a você, Bru. Um beijo. Um beijo, a gente se vê. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Tchau, tchau. Tchau.